Deus diz: esta é a segunda vez que chamo seu nome hoje. Um milagre financeiro foi preparado só para você. Porque você está sentindo esse aperto no peito, essa inquietação silenciosa que ninguém vê? Porque, entre tantos barulhos do mundo, você escutou claramente esta mensagem agora? Não é coincidência, não é sorte, é o céu te buscando. É o próprio Deus repetindo seu nome pela segunda vez no dia de hoje, porque há algo urgente, profético e transformador que precisa alcançar sua vida agora. Ele não te chamou só uma vez, ele te chamou duas, e isso muda tudo. Quem ouvir até o final vai entender por que portas trancadas por anos se abrirão ainda neste mês. Mas quem ignorar esta mensagem poderá continuar rodando em círculos, perdendo o que já estava preparado. Escreva: Deus me chamou hoje. Você tem orado, mesmo sem força. Tem sussurrado palavras de fé no meio da dor, tentando esconder da família o peso que carrega nos ombros. As contas chegam, o dinheiro nunca dá, e você tem se sentido culpado, como se o fracasso financeiro fosse um erro seu, quando na verdade é parte de uma guerra espiritual que você não vê, mas sente todos os dias. Deus conhece o teu coração. Ele sabe das lágrimas que você não deixa cair. Ele viu quando você segurou o grito e preferiu sorrir para não preocupar ninguém. E agora, ele se levanta do trono, com o nome dele em sua defesa. Ele te chama pelo nome, não porque esqueceu, mas porque decidiu agir. E quando Deus decide agir, até o impossível se curva. Você tem que entender isso. Há promessas que só se cumprem quando você está atento ao segundo chamado. A primeira vez que Deus fala, ele anuncia. Mas na segunda, ele ativa. E é isso que está acontecendo agora. Ele está ativando uma nova estação financeira sobre sua vida. Essa mensagem de Deus carrega uma unção rara, específica, desenhada com detalhes que só você reconhece. Por isso, o seu coração está acelerado. É o Espírito Santo confirmando. Algo grande está prestes a acontecer. Você estava por desistir, mas Deus decidiu interromper sua desistência com um milagre financeiro que vai provar que Ele nunca te abandonou. Tem gente que vai olhar e não vai acreditar, porque quando Deus abençoa, Ele faz de um jeito que até quem te criticou vai ter que reconhecer. Prepare-se. Ele vai usar pessoas improváveis, vai liberar recursos de fontes inesperadas, vai te conectar com oportunidades que não estavam no seu radar. Há uma transferência de riquezas sendo organizada nos bastidores do céu e o seu nome está na lista. Esta mensagem de Jesus não veio para te consolar apenas. Ela veio para te despertar, porque há uma rota divina sendo traçada e o teu destino está sendo reposicionado a partir de agora. Você não será mais conhecido como o que luta e nunca vence, mas como o que venceu depois de quase perder tudo. O milagre que Deus está preparando tem endereço certo, o seu. E Ele só precisava que você estivesse aqui, neste exato momento, com o coração aberto para ouvir. As decisões que você tomar nas próximas 48 horas vão determinar a intensidade dessa bênção. Escute com atenção. Você vai receber uma instrução divina, talvez uma ideia simples, uma ligação, uma conexão que parece pequena, mas que será a chave para a virada. E quando acontecer, você vai lembrar que esta mensagem te avisou. Deus está te dando sabedoria para plantar hoje o que vai frutificar nos próximos meses. E o fruto será abundante, a ponto de você abençoar outros com o que antes mal dava para você. Essa mensagem de Jesus é uma semente, mas semente precisa de ação. E é por isso que o céu está te impulsionando agora. A zona de conforto precisa ser deixada para trás. Você já sofreu demais por medo de arriscar, por insegurança, por palavras negativas que te limitaram no passado. Chega. Esse é o tempo de romper. O tempo de ver o que olhos humanos não podem prever. O tempo em que o ordinário se curva ao extraordinário de Deus. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para testemunhar.
E o testemunho que está prestes a sair da sua boca será tão forte, tão impactante, que até você vai se emocionar quando perceber que foi Deus o tempo todo. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Tem gente ao seu redor que já percebeu que algo está diferente. É o brilho nos seus olhos voltando. É a paz voltando a morar na sua alma. É o fardo ficando mais leve porque você decidiu confiar. Confiar mesmo sem entender. Crer mesmo quando a lógica diz o contrário. E é essa fé que move o coração de Deus. É essa fé que Ele está honrando hoje. Não porque você é perfeito, mas porque você é persistente. Você não desistiu, e isso tem um valor enorme no reino dos céus. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada noite em claro, nada passou despercebido. E agora, o som do céu está ecoando em sua direção. É a segunda vez que te chamo hoje, porque chegou a hora. Você precisa estar preparado para críticas. Porque quando Deus começa a te exaltar, quem só viu tua dor não vai saber lidar com tua bênção. Mas não se preocupe, quem não esteve com você no deserto não precisa entender o seu jardim. Deus é fiel e Ele não divide a glória dele com ninguém. O que vai acontecer na sua vida será tão fora do comum que até seus inimigos ficarão em silêncio. E tudo isso é parte do plano. O plano de restaurar, de honrar, de estabelecer. Você será coluna de provisão para a sua casa. Você será resposta para orações que nem eram suas, mas de gente que te ama e não sabe mais o que fazer. Essa mensagem de Deus chegou no tempo exato, nem antes, nem depois. No tempo dele, porque Deus nunca se atrasa. E se Ele te chamou pelo nome hoje 2 vezes, é porque está duplicando a porção, dobrando a colheita, ampliando os céus sobre você. O milagre financeiro já foi liberado, e agora Ele te dá a instrução. Continue crendo, continue obedecendo, continue avançando. Ainda que tudo pareça igual, dentro de você já mudou. E o que muda por dentro transforma tudo por fora. Confie, os próximos dias serão cheios de sinais. Deus vai confirmar tudo de forma tão clara que você vai sorrir no meio da batalha. Escreva, eu recebo o milagre. Você já percebeu como algumas portas parecem se mover lentamente, como se estivessem presas por correntes invisíveis? Mas agora, com este segundo chamado do céu, essas correntes começaram a se quebrar. Há um som espiritual ecoando sobre a sua história, e é o som da liberdade financeira se aproximando. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre dignidade, sobre você voltar a andar de cabeça erguida, sem se preocupar com o amanhã, sem precisar contar moedas no fim do mês, sem ter que esconder as dificuldades para não ser motivo de vergonha. Deus não quer apenas suprir suas necessidades, Ele quer transbordar. Ele quer mostrar que quando Ele entra em uma área da sua vida, o impossível vira testemunho. Essa mudança começa dentro. É um alinhamento de identidade. Você não é o fracasso que disseram. Você não é a dívida que te persegue. Você não é o salário que não cobre nem metade do que precisa. Você é filho. Você é filha. Você carrega o nome de quem nunca perdeu uma batalha. E se o céu falou 2 vezes no mesmo dia, é porque existe algo no espiritual sendo destravado agora. As palavras do mundo tentaram te convencer de que essa seria mais uma fase ruim. Mas o céu está dizendo, é agora que tudo muda. Quando Deus envia uma mensagem de Jesus como essa, é porque os anjos já estão em movimento. E nada pode deter o que Ele determinou. A provisão virá de onde você menos espera. Aquilo que parecia bloqueado começará a fluir. Negócios que não davam retorno, ideias que pareciam sem valor, talentos esquecidos. Tudo isso será ativado. Deus vai usar o que você tem em mãos, mesmo que pareça pequeno. Ele vai multiplicar, como multiplicou os pães e peixes.
Vai transformar a escassez em abundância, vai fazer do pouco muito, e mais do que isso, Ele vai restaurar sua confiança. Você não será mais guiado pelo medo do "e se der errado", mas pela certeza do "vai dar certo, porque Deus está comigo". E quando essa fé toma conta do coração, até os cenários mais duros começam a amolecer diante do agir divino. Você vai lembrar desse momento como o ponto de virada, a hora em que tudo começou a acontecer. E não será coincidência quando pessoas começarem a te procurar com propostas, com soluções, com oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Deus vai te colocar no radar da provisão. Ele vai te reposicionar no mapa das promessas. Porque quando Ele fala contigo 2 vezes no mesmo dia, é sinal de que o tempo da espera chegou ao fim. E se o tempo da espera acabou, o tempo da colheita chegou. Prepare os celeiros do seu coração. Prepare sua mente para administrar o novo. Porque o que está vindo não é migalha, é colheita abundante, é milagre financeiro completo. Escreva: minha colheita chegou. E se você ainda se sente pequeno, incapaz, fraco, lembre-se, Deus nunca escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido, mesmo com erros, mesmo com falhas, mesmo com dívidas, dores, traumas e medos. Ele te viu quando ninguém mais via. Ele ouviu tua oração abafada no travesseiro. Ele sentiu o aperto no seu peito enquanto você tentava agir como se estivesse tudo bem. Ele está com você e Ele não te trouxe até aqui para te deixar de mãos vazias. Ele está te conduzindo ao lugar onde promessas antigas finalmente se cumprem. Algumas delas você até esqueceu, mas Deus não esqueceu. Ele escreveu no tempo certo, e esse tempo é agora. Você não vai mais depender da sorte, vai depender da graça, vai andar sob direção e não mais sob pressão. Vai acordar com propósito e não mais com medo. Vai ver a fidelidade de Deus em detalhes pequenos e milagres gigantes. Vai perceber que até os nãos que você recebeu foram livramentos, que até os atrasos eram preparação, que o que parecia injusto era na verdade proteção. Porque Deus nunca erra o caminho. Ele sabe exatamente onde está te levando. E por mais estranho que pareça agora, tudo isso vai fazer sentido quando você estiver vivendo o que Ele prometeu. A chave virou. O tempo mudou e o céu já está em festa pelo que está prestes a acontecer. Haverá rompimento, e quando digo rompimento não falo de algo leve, falo de um romper de limites, de padrões familiares, de ciclos repetitivos que te deixavam travado no mesmo lugar. Você será o ponto de virada da sua linhagem. O que ninguém conquistou, você vai conquistar. O que parecia inalcançável será parte do seu testemunho. Você vai contar que tudo começou com uma palavra. Que num dia comum o céu falou contigo 2 vezes e tudo se alinhou. Que o milagre financeiro não foi sorte, foi propósito. Que você entendeu o chamado, obedeceu a direção e viu a provisão chegar. Porque foi Deus. Só pode ter sido Ele. Agora, escute isso com atenção. Mantenha a sua integridade. Quando as bênçãos chegarem, não se esqueça de quem te chamou. Não troque a promessa pelo palco. Não permita que o brilho da vitória apague o temor no coração. Lembre-se que tudo o que virá será fruto da graça e não da força do seu braço. Você vai crescer, sim. Vai prosperar, sim. Vai sair da escassez, sim. Mas nunca perca a essência. Porque quem é fiel no deserto continua fiel na terra prometida. E Deus confia recursos nas mãos de quem permanece com o coração puro. Você será um canal de bênçãos. Gente vai comer do fruto da sua fé. Famílias serão abençoadas pela sua obediência. O milagre é seu, mas o impacto será coletivo. Escreva: serei canal de bênçãos. Não se iluda achando que será fácil. O inimigo vai tentar distrair, confundir, fazer parecer que tudo foi imaginação. Mas quem foi chamado 2 vezes no mesmo dia não pode mais ignorar o que está acontecendo. A unção foi liberada, a palavra foi lançada,
E agora é questão de dias até que os céus e a terra se alinhem em seu favor. Acredite, continue, persevere. Deus está fazendo mais do que você pediu. Está restaurando mais do que você imaginou. Está preparando algo que vai além do que você orou, porque Ele é assim, sempre vai além. E se Ele disse que é tempo de milagre financeiro, então é porque esse milagre já começou a se manifestar. Deus não age pela lógica humana. Ele não consulta relatórios, não depende de análises financeiras, nem se baseia em históricos de crédito. Quando Ele decide liberar, Ele libera. Quando Ele escolhe abençoar, Ele não pergunta se você merece. Ele olha para o seu coração e vê o que ninguém mais viu: persistência, esperança, fé no meio do caos. E é por isso que, mesmo com tantos nãos, tantas portas fechadas, tantas humilhações disfarçadas de conselhos, o céu ainda insiste em te chamar, porque há uma promessa em curso. Há um plano maior que você ainda não compreende por inteiro, mas que já está se movendo em seu favor. E a parte que você viveu até agora foi só a preparação. O que vem agora é colheita com juros de glória. Você suportou pressões que fariam outros desistirem. Passou por privações que ninguém notou. Chorou sozinho depois de sorrir em público. E mesmo assim, não abandonou a fé. Mesmo assim, continuou orando, mesmo que com palavras curtas. E Deus viu tudo. Viu quando você ofertou o pouco que tinha, mesmo sem saber como pagaria o restante. Viu quando você estendeu a mão para ajudar alguém, mesmo estando em luta. Essas atitudes não ficaram invisíveis. Elas foram registradas no céu. E agora estão voltando em forma de colheita. Porque tudo o que é plantado com fé, um dia floresce. E a sua estação chegou. A estação onde o que era dívida vira testemunho, o que era peso vira ponte, o que era escassez vira abundância. Você vai andar por lugares que antes só imaginava. Vai entrar em ambientes onde sua presença será resposta. Vai sentar em mesas que pareciam inalcançáveis, não por causa do seu currículo, mas por causa da graça que carrega. Porque a graça de Deus não é mérito, é favor. E esse favor vai te preceder, vai abrir portas que estavam emperradas há anos, vai conectar você com pessoas certas, com recursos certos, com ideias certas. Você não será mais escravo do medo de faltar, não viverá mais refém do quase. Quase deu certo, quase consegui, quase fui promovido. Isso fica para trás. Agora é tempo de cheguei, é tempo de aconteceu. E você vai experimentar tudo isso com os próprios olhos. Escreva: entro na minha estação. Seus dias de vergonha estão sendo apagados pelo dedo de Deus. Aquilo que te envergonhava será motivo de honra. Aquele valor que você teve vergonha de pedir emprestado será multiplicado e devolvido com dignidade. Haverá restauração de nome, de crédito, de identidade. Você vai recuperar o brilho, vai andar de cabeça erguida, vai olhar nos olhos de quem desacreditou e vai dizer: foi Deus quem fez. E será impossível negar, porque os detalhes da bênção vão carregar a marca do céu. Vai ter provisão onde você só via bloqueio. Vai ter leveza onde você só via cobrança. O que era peso vai virar plataforma, porque Deus transforma o chão da vergonha no palco da glória. E se você ainda sente o medo bater na porta, se ainda ouve vozes internas dizendo que isso não é para você, silencia agora essas mentiras. O Espírito de Deus está te dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu vou cumprir. E quando Ele promete, o tempo não é barreira. Ele acelera processos, Ele muda estruturas, Ele vira cenários de um dia para o outro. O que parecia impossível ontem pode ser a bênção de amanhã. Porque quando Deus entra em uma área da sua vida, nada continua do mesmo jeito. O que era deserto vira jardim, o que era luta vira louvor, o que era limite vira testemunho. E você vai contar essa história com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de gratidão. Você já passou tempo demais sobrevivendo. Agora é hora de viver. Viver a plenitude da promessa.
Viver sem medo do boleto, viver sem o pânico do saldo zerado, viver com paz para sonhar e coragem para realizar, viver com sabedoria para administrar e generosidade para compartilhar. Porque o que Deus vai te dar não será apenas para você, será para outros também. Vai te usar como resposta, vai te levantar como instrumento, vai te estabelecer como coluna financeira em meio à crise. E tudo isso começa agora, porque o segundo chamado veio não só para confirmar, mas para destravar. E quando Deus destrava, ninguém pode travar de novo, nem homens, nem demônios, nem circunstâncias. A bênção será contínua, não será uma provisão isolada, será um fluxo, um rio de provisão, um ciclo de milagres. Deus não está te preparando para uma bênção passageira, está te capacitando para uma vida de impacto. Por isso, não se acomode, não pare, não desacredite. Mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo, algo invisível já mudou. Você está carregando uma promessa viva, está caminhando em direção ao cumprimento e cada passo em obediência será recompensado. Porque Deus honra quem continua mesmo sem entender. E você continuou, você não parou. E agora o céu responde com favor dobrado, com colheita sobrenatural, com milagres encadeados que vão ultrapassar as barreiras do natural. Escreva: viverei milagres diários. O que virá nos próximos dias será sinal claro. Não será algo confuso, não será sutil, será evidente, vai te surpreender, vai te emocionar, vai calar críticas e alimentar a sua fé. E quando isso acontecer, mantenha-se firme, porque esse é só o começo. Deus não faz algo assim para depois parar. Ele é Deus de continuidade. O que Ele começou a fazer nesta fase da sua vida será só a base para o que virá depois. Sua história está sendo reescrita com honra. Sua trajetória está sendo redesenhada com vitória. Aquilo que parecia pequeno demais vai se tornar referência. Você será testemunho vivo do cuidado de Deus em tempos difíceis. Será lembrado como aquele que confiou quando tudo dizia para desistir. E isso te diferencia, porque não foram suas habilidades, seus diplomas, seus contatos. Foi sua fé, foi sua entrega, foi sua disposição de continuar ouvindo mesmo quando tudo parecia em silêncio. E agora o céu te recompensa com som de multiplicação, com aroma de milagre, com o toque da mão divina sobre tudo o que você toca. E isso é só o começo, porque quando Deus chama 2 vezes, é porque está prestes a fazer algo que vai marcar gerações. Você está entrando em uma nova linhagem, está rompendo com toda a maldição financeira que tentava se repetir. E a partir de você, haverá provisão, haverá conquista, haverá avanço. O que te parava antes, agora te impulsiona. O que te feria, agora te cura. E o que te limitava, agora te empurra para o melhor tempo da sua vida. Não ignore os sinais. Desde o início deste dia, algo já começou a se movimentar no invisível. Pessoas que nunca lembram de você começaram a pensar no seu nome. Ideias esquecidas começaram a pulsar com mais força dentro da sua mente. E aquele incômodo silencioso no seu coração, aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer, não é coincidência. É a confirmação do céu de que a sua história está sendo tocada por mãos eternas. Deus não está apenas te observando, Ele está agindo. E quando Ele começa a agir, o que era atraso se transforma em aceleração, e o que parecia fim se revela como recomeço. Você está atravessando uma linha invisível entre o tempo da espera e o tempo da manifestação. Há um romper sendo ativado sobre a sua casa. Há um novo ritmo se estabelecendo sobre sua jornada. Um ritmo que não segue o relógio da terra, mas o compasso do céu. E nesse novo tempo, você vai perceber algo poderoso. O que antes era difícil, agora flui. O que antes era luta, agora é estratégia. O que antes era desespero, agora é direção. Isso porque o Espírito Santo está destravando sua visão.
abrindo seus ouvidos espirituais e alinhando o seu coração com as promessas que sempre foram suas, mas que só agora estavam prontas para descer. Tem promessas que precisavam do seu amadurecimento. Tinha bênçãos que esperavam o seu sim interior. Deus nunca se atrasou. Ele só estava esperando o momento em que você estaria forte o suficiente para carregar o que Ele quer te entregar. E esse momento chegou. É por isso que Ele te chamou novamente. Não porque a primeira vez não foi suficiente, mas porque a segunda carrega a força da liberação. Você está vivendo um segundo chamado, e esse segundo chamado tem o poder de selar destinos, tem o poder de desfazer sentenças, tem o poder de abrir caminhos que estavam trancados há anos. Deus está te levando além, e Ele não vai parar até te colocar no lugar certo, com os recursos certos, no tempo exato. Escreva: estou pronto para mais. A dor que você enfrentou nos últimos meses não será desperdiçada. Cada perda, cada negativa, cada traição, tudo será usado para te impulsionar. Nada do que você viveu foi em vão. Deus transforma tudo em solo fértil. O que foi lágrima, agora vira semente. E o que foi choro, agora vira colheita. Há um milagre financeiro com o seu nome que foi gerado no secreto. E agora chegou a hora do nascimento. Essa dor que você sentiu foi parto, foi rompimento espiritual, foi o sinal de que a promessa estava descendo. E quando a promessa desce, o céu invade o natural e transforma completamente a realidade ao seu redor. Você não precisa entender todos os detalhes, só precisa obedecer. Cada passo que você der em fé será respondido com favor. Cada atitude de coragem será cercada por livramentos. Cada gesto de generosidade será lembrado e multiplicado. Você está sendo ativado para um novo nível de autoridade. E esse nível vai te permitir não apenas viver o milagre, mas sustentar o milagre. Porque não adianta apenas receber, é preciso estar preparado para permanecer. E Deus está te treinando para isso. Está forjando em você uma maturidade que não se abala com as ondas, não se perde no vento, não se vende por ofertas passageiras. Você será constante. E essa constância será seu diferencial. Você vai atrair recursos com a sua presença. Vai ser procurado por causa da sua visão. Vai ser honrado por decisões que fez no silêncio. Muita coisa que parecia irrelevante está sendo revisitadas pelo céu. Lembre-se, Deus não esquece daquilo que foi feito com coração puro. Tem sementes antigas suas que vão florescer agora. Tem orações antigas que estavam apenas aguardando o tempo da liberação. E o tempo chegou. Chegou como chuva em terra seca. Chegou como luz depois de uma longa noite. E você vai sentir isso no seu espírito antes de ver nos seus olhos. Vai dormir com paz, vai acordar com força, vai caminhar com propósito, porque há um novo vento soprando sobre você, e esse vento vem do trono. Escreva: estou vivendo o meu tempo. Esse novo tempo também exigirá foco. Deus vai te abençoar, mas você precisa estar atento ao que carrega a distração. Há relacionamentos que parecem inofensivos, mas te roubam energia. Há hábitos que parecem pequenos, mas drenam sua fé. Há pensamentos que você tolerou por tempo demais e que agora precisam ser arrancados. Porque onde Deus quer te colocar, não pode haver espaço para confusão, medo ou acomodação. Ele está te levando a uma terra de provisão, mas só entra quem decide deixar o Egito para trás. E o Egito não é apenas um lugar físico, é uma mentalidade. É a crença de que você sempre será limitado, sempre será o que foi no passado, sempre dependerá de outros para sobreviver. Isso cai por terra agora. Você está sendo reposicionado, está sendo reidentificado. Está sendo levantado com nova visão, novo entendimento, nova autoridade. Deus vai colocar palavras novas na sua boca, vai te dar estratégias inéditas, vai te impulsionar a tomar decisões que antes você tinha medo de tomar. E tudo isso será resposta do céu
para uma geração que precisa ver que ainda existe um Deus que age. Sua vida será um farol, sua jornada será um mapa. Gente vai se inspirar na sua transformação, vai querer saber qual foi o segredo, e você vai dizer: foi o segundo chamado. Foi quando Deus me chamou de novo e eu decidi responder de verdade. Esse chamado é urgente, é decisivo e é definitivo. Você não está mais no tempo da dúvida, está no tempo da convicção, está no tempo de avançar, mesmo sem todas as respostas, está no tempo de obedecer, mesmo sem garantias humanas, porque a garantia já veio do céu. Deus está contigo, e isso basta. Isso é mais do que suficiente. Com Ele, o pouco vira muito. Com Ele, o atraso vira avanço. Com Ele, a escassez vira fartura. Não será apenas uma virada financeira. Será uma transformação integral. Você vai prosperar por dentro e por fora. Vai florescer na alma e nas finanças. Vai crescer no espírito e nas conquistas. Porque quando Deus te chama pela segunda vez, é porque Ele está prestes a fazer tudo novo. Prepare-se. Ainda hoje, algo vai acontecer que será sinal do que está vindo. Pode ser uma ligação, uma mensagem, uma confirmação inesperada. Pode ser um desbloqueio emocional, uma decisão corajosa, um rompimento necessário. Mas virá. E quando vier, você vai saber que é Deus. Porque a presença dele não se confunde, o toque dele não se compara, e a provisão dele não se atrasa. Este é o seu tempo, este é o seu chamado. E tudo o que você passou até aqui foi só o prólogo de uma história gloriosa que o céu começou a escrever com o seu nome. Você não faz ideia do quanto o céu está movimentado a seu favor agora. Enquanto você respira neste instante, há batalhas sendo vencidas no mundo espiritual por causa da sua fé silenciosa, por causa da sua constância mesmo com o coração cansado. Há anjos indo e vindo, carregando ordens divinas para reposicionar tudo o que foi desorganizado nos últimos tempos. Deus não esqueceu dos detalhes. Ele está ajustando cada ponto com precisão, como quem costura uma veste real para vestir alguém que o mundo já havia descartado. E essa veste é sua. É honra no lugar da vergonha. É autoridade no lugar da insegurança. É abundância no lugar da limitação. Você foi chamado para mais do que apenas sobreviver. Foi chamado para manifestar o sobrenatural de Deus na terra. A crise que parecia ser o seu fim, na verdade, foi a porta que o céu usou para abrir uma nova rota. Você pensou que estava perdendo, mas estava sendo realocado. Pensou que era abandono, mas era livramento. Pensou que estava no desvio, mas era Deus te tirando de atalhos perigosos para te levar por caminhos seguros. E mesmo sem entender, você continuou. Mesmo sem apoio, você não parou. E isso tem um peso eterno diante de Deus. Ele valoriza quem permanece fiel, mesmo quando tudo ao redor grita desistência. E agora chegou a hora de colher o que foi plantado no escuro, no silêncio, na dor. O tempo da restituição não é promessa vazia, é decreto divino e está em vigor agora sobre a sua vida. Escreva: viverei restituição total. Você vai começar a ver portas abrindo sem esforço humano. Vai ser atraído para conexões divinas que vão parecer coincidência, mas serão pura providência. O telefone vai tocar, os e-mails vão chegar, as oportunidades vão aparecer. Tudo sincronizado pelo dedo de Deus. Ele já está orquestrando reuniões, encontros e colaborações que vão te tirar do anonimato e te colocar em posição de destaque. E não é para alimentar orgulho, mas para cumprir propósito. Porque onde Deus te colocar, você vai representar o reino. Vai carregar uma presença tão forte que pessoas vão sentir paz só de estarem perto de você. O favor financeiro que está vindo não será isolado. Virá acompanhado de respeito, influência e autoridade. Essa autoridade não vem de títulos, vem da presença. E a presença de Deus te envolve agora mesmo como uma nuvem. Ela vai com você nos lugares em que seus pés pisarem. Vai te dar sabedoria para negociar,
discernimento para escolher e coragem para recusar o que não vem de Deus. Nem toda proposta será bênção. Algumas virão como armadilhas disfarçadas, mas você vai saber diferenciar, porque o Espírito vai te alertar. E sua obediência vai te poupar de dores futuras. Deus está cuidando de tudo, até dos detalhes que você ainda nem percebeu. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele organiza. Enquanto você espera, Ele constrói o que ninguém mais conseguiria. Há pessoas ao seu redor que vão começar a perguntar o que mudou. Vão notar algo diferente no seu olhar, na sua fala, na sua postura, e você vai saber, é o reflexo da presença de Deus agindo na sua história. O peso que você carregava foi retirado, a amargura que te paralisava foi arrancada. O medo que te impedia de avançar foi quebrado, e agora você caminha como quem sabe quem é. Como quem entendeu que não depende de circunstâncias, mas de promessas. E promessa de Deus não volta vazia. Ela cumpre o que foi determinada a cumprir. Ela rasga o impossível, atravessa o tempo e chega no endereço certo, no momento exato. E esse momento é agora. Escreva, a promessa está viva. Talvez você não veja tudo se materializar de uma vez, mas os sinais já começaram. A maré está virando. As nuvens estão se dissipando, a escuridão está sendo vencida pela luz da revelação. E à medida que você permanecer posicionado, mais rápido as coisas se alinharão. Não tente forçar portas que ainda não se abriram. Confie no tempo de Deus, porque o que vem dele não exige esforço carnal, não demanda desespero, não pede que você se corrompa. Quando é dele, é leve, é fluido, é surpreendente. E é assim que você saberá que é Ele, pela paz que acompanha a provisão, pela certeza que vem antes mesmo da chegada, pela alegria que floresce antes mesmo da resposta. Você foi testado na fé, nas emoções, na espera e na obediência. E passou por cada teste sem perceber que estava sendo preparado para um propósito muito maior. Agora que você chegou neste ponto, o céu libera os próximos capítulos. Deus não investe onde não há estrutura, mas você foi amadurecido no fogo, foi curado em meio à solidão, foi moldado no vale, e isso te tornou forte o suficiente para receber o que está vindo. Você não é mais a mesma pessoa de meses atrás. Você cresceu, você suportou. E agora você vai prosperar, vai colher com alegria, vai testemunhar com autoridade. Porque Deus nunca esquece de um coração rendido, nunca ignora uma alma disposta a crer, mesmo quando tudo parece o contrário. Tem algo sobrenatural acontecendo dentro de você. Uma chama foi reacendida, uma convicção nasceu onde antes só havia dúvida. Você está começando a enxergar com olhos espirituais. Está começando a perceber que tudo fazia parte de um plano maior. E essa consciência é libertadora. Porque quando você entende que Deus sempre esteve no controle, o medo perde força, a ansiedade perde voz, e a fé começa a construir caminhos onde não havia chão. Você vai avançar com passos firmes, vai tomar decisões ousadas, vai investir em áreas que antes te assustavam, porque agora você sabe, não é sobre você, é sobre o que Deus está fazendo através de você. E Ele está fazendo. Mesmo que ainda haja silêncio ao redor, no invisível já se ouve som de celebração. O céu está em movimento. O ambiente ao seu redor está sendo purificado. As palavras contrárias estão sendo silenciadas. As maldições estão sendo quebradas. E a bênção está vindo com pressa. Porque chegou o tempo de Deus te fazer esquecer os anos de luta. Vai ser como José, que foi tirado do cárcere e levado ao palácio em um único dia. Você também será surpreendido por algo que mudará o curso da sua história. Não porque você forçou, mas porque você confiou. E a confiança verdadeira é sempre recompensada com milagres visíveis. Portanto, não recue agora. Não permita que o cansaço de uma estação antiga roube a força da nova. Levante-se por dentro, assuma sua posição.
Declare em voz alta se for preciso. Eu fui chamado 2 vezes e estou respondendo com tudo o que sou. Porque o segundo chamado exige resposta plena. E a sua resposta move o céu. A sua fé ativa os recursos. A sua entrega atrai o favor. Você está a um passo do novo. E Deus não permitirá que você pare agora. Ele vai te empurrar com amor, vai te levantar com poder, vai te renovar com graça. E quando tudo estiver no lugar, você vai entender. Cada detalhe valeu a pena. Cada espera foi útil. Cada lágrima teve propósito. E tudo estava, o tempo todo, nas mãos do Pai. Agora é o tempo de romper com toda a limitação que foi imposta sobre sua mente. Você não é mais aquela pessoa presa às vozes do passado, aos julgamentos de quem nunca acreditou, aos medos que paralisavam sua ação. O segundo chamado que Deus fez hoje sobre sua vida não foi para repetir o que você já sabia, mas para despertar o que você ainda não reconhecia em si mesmo. Há um potencial adormecido dentro de você que o próprio céu decidiu ativar. Deus está te revelando a identidade que sempre foi sua, mas que o tempo, os traumas e as pressões tentaram esconder. Ele está dizendo: filho, filha, eu te levanto agora com um novo espírito, uma nova visão e um novo manto. A nova temporada que começa não se parecerá com nenhuma anterior. Ela não será definida por esforço humano nem por conexões terrenas, mas por favor celestial. Você vai prosperar em áreas que antes pareciam impossíveis. Vai conquistar territórios que nem sabia que estavam ao seu alcance. E vai andar por caminhos que outros tentaram, mas não conseguiram, porque esses caminhos foram reservados exclusivamente para você. Há uma trilha marcada com o seu nome nos planos eternos. E nessa trilha, a provisão já foi colocada à frente. Os recursos já estão liberados. As confirmações já foram programadas. O que falta agora é apenas sua decisão de caminhar com fé, sem mais hesitar, sem mais retroceder, sem mais negociar com o medo. Escreva: eu avanço com fé. Você foi treinado em silêncio para um tempo de visibilidade. O anonimato que tanto te feriu será agora o pano de fundo do seu testemunho. Deus esconde os seus escolhidos não porque os esquece, mas porque os prepara longe dos olhos da crítica, longe das mãos erradas, longe dos ambientes tóxicos. O que você pensou ser rejeição era proteção. O que parecia abandono era cuidado. E agora que você suportou o processo, Deus expande o território. Aquilo que era pequeno será multiplicado. O que era sufocante será transformado em espaço de crescimento. E onde antes só havia escassez, surgirá um manancial que nunca seca, um fluxo que não para, uma chuva que não falha. Você precisa se alinhar com essa nova realidade. Mude sua fala, mude seus pensamentos, mude sua expectativa. Pare de esperar o pior como se fosse inevitável. Você não nasceu para viver apagando incêndios, nem para correr atrás do básico. Você nasceu para governar em espírito, para manifestar as riquezas da glória de Deus através da sua própria vida. E quando falo de riquezas, não me refiro apenas ao dinheiro. Falo de paz, direção, criatividade, soluções, favor, visão. Você carregará ideias que mudarão ambientes. Sua presença trará resolução onde antes só havia caos. Sua voz carregará autoridade espiritual. Porque você está sendo revestido de um poder que não vem de diplomas ou de influência social, mas do céu. Tudo o que te limitava está sendo confrontado agora pelo poder da verdade. E a verdade é: você é livre. Livre para crescer. Livre para empreender, livre para decidir, livre para prosperar. As amarras que te mantinham travado caíram. As vozes que te diminuíam se calaram. Os ciclos que te prendiam foram quebrados. E agora, você vai experimentar o que é caminhar com leveza, com direção clara, com passos seguros. Nada mais de viver se arrastando, esperando que um dia algo mude. Deus está dizendo: o dia é hoje. O tempo é agora. E você
é o escolhido. Não há mais espaço para dúvida. Você está debaixo de uma convocação divina, e essa convocação exige posicionamento. Escreva: sou livre para crescer. Você perceberá que até as pessoas ao seu redor começarão a mudar. Deus vai afastar quem não está alinhado com seu propósito e trazer quem carrega chaves para os próximos níveis. Vai levantar intercessores, vai te cercar de pessoas com sabedoria, vai te colocar em mesas onde a conversa será elevada e o ambiente será profético. Isso porque você já não pertence mais à velha estação. Seu espírito foi transportado para uma nova atmosfera. E onde há atmosfera nova, há novas sementes. Onde há sementes novas, haverá frutos inéditos. Prepare-se para colher o que nunca imaginou. Prepare-se para ser surpreendido por portas que estavam escondidas, mas que agora serão escancaradas com força e favor. Você não precisará competir com ninguém. O que é seu está guardado, selado e liberado por Deus. Nenhuma comparação será necessária, porque a sua rota é única. Sua jornada é exclusiva, e o céu tem pressa em te ver chegando onde foi destinado. Por isso, não perca tempo com distrações. Não aceite migalhas emocionais, espirituais ou financeiras. Não negocie a promessa por um alívio momentâneo. O que Deus tem para você não é apenas consolo, é conquista. Ele está ativando sua mente para decisões ousadas. Vai te direcionar a movimentos que aos olhos humanos parecerão arriscados, mas no mundo espiritual serão passos certeiros em direção à sua maior colheita. Seu histórico não define o que vem. Suas dívidas não determinam seu futuro. Seus erros não anulam a promessa. Deus está zerando sua contagem, redefinindo sua trajetória, reposicionando sua identidade. Há uma segunda chance sendo entregue em suas mãos. E não é uma chance comum, é uma chance celestial que carrega restauração, recomeço e recompensa. O que parecia perdido será reencontrado, o que parecia morto será ressuscitado, e o que parecia esquecido será lembrado pelo próprio céu, porque você foi achado por Deus, e quem é achado por Ele jamais volta a ser o mesmo. Você viverá dias de tanta clareza que vai se perguntar como nunca viu tudo isso antes. É porque os véus estão caindo, as escamas estão sendo retiradas e os ruídos estão sendo silenciados para que você ouça a voz que importa. A voz que te chama pelo nome, que te envia com propósito, que te cobre com graça. Essa voz está te dizendo: não temas, o que te prometi já está a caminho. E você vai sentir no espírito antes de ver com os olhos. Vai caminhar com ousadia, mesmo sem ainda tocar. Porque sua fé agora se tornou madura. Não depende mais de sinais. Agora ela sustenta, firma, conduz. E isso será visível. Sua postura mudará. Sua fala mudará. Sua forma de enxergar o futuro será completamente transformada. Onde antes havia preocupação, haverá planejamento. Onde antes havia medo, haverá estratégia. E onde antes havia escassez, haverá fartura. Porque tudo o que era seu por herança espiritual foi finalmente ativado. O que seus pais não viveram, você viverá. O que seus avós não conquistaram, você conquistará. Você é resposta de gerações passadas. E sua vida abrirá caminhos para gerações futuras. Essa mudança não termina em você. Ela começa por você, e através de você, muitos serão alcançados, muitos serão libertos, muitos serão curados. Não subestime o que está nascendo agora. É o começo de algo tão grande que você só entenderá por completo quando olhar para trás e perceber que naquele dia em que Deus te chamou pela segunda vez, tudo mudou. O céu se inclinou, a promessa desceu, e o impossível se tornou realidade diante dos seus olhos. Agora que os céus te entregaram essa segunda convocação, não há mais como voltar atrás. Um novo ciclo foi iniciado, selado com autoridade e coberto por promessas que não se perdem com o tempo.
Você foi marcado espiritualmente, separado para um propósito específico, e isso carrega peso de eternidade. O que Deus ativou na sua vida é definitivo. Você pode até sentir o cansaço natural de quem esperou demais, de quem já colecionou frustrações, mas até isso está sendo tratado agora. Há um descanso espiritual vindo sobre você, não aquele que simplesmente alivia o corpo, mas aquele que renova a alma e limpa os olhos para que você volte a enxergar o que perdeu de vista. O desânimo não terá mais espaço. Deus está reconstruindo sua esperança com blocos de revelação. Está tirando as ruínas da decepção e edificando sobre fundamentos inabaláveis. As dúvidas que sussurravam no escuro agora estão sendo caladas pela voz de autoridade que ecoa do trono. Ele está te dizendo, você não está atrasado, você está exatamente no ponto onde decidi te encontrar de novo. E esse encontro carrega destino. Ele reconfigura sua caminhada e acelera processos que pareciam paralisados. Tudo aquilo que estava à espera de um sim interior está começando a se mover porque desta vez você decidiu crer com tudo, sem reservas, sem meias entregas. Escreva. Decido crer de verdade. Você sempre foi observado com olhos de misericórdia, mesmo quando se sentia indigno, mesmo quando se comparava, mesmo quando duvidava do próprio valor. O céu nunca deixou de te enxergar como filho amado. A dor do abandono que você sentiu em tantos momentos será substituída agora por uma convicção plena de pertencimento. Você pertence ao Pai. E quando essa identidade é restaurada, tudo muda. Porque filhos não pedem esmola, filhos têm acesso. E o seu acesso foi restaurado. A partir deste momento, você começa a acessar ambientes espirituais e naturais que antes pareciam trancados. As portas que não cediam à força agora vão se abrir com autoridade. Deus está te dando chaves. Chaves que não são visíveis aos olhos humanos, mas que funcionam no mundo real. Chave de sabedoria para lidar com dinheiro, chave de discernimento para decisões profissionais, chave de paz para momentos de turbulência, chave de coragem para não recuar quando tudo parecer incerto. E essas chaves não vêm acompanhadas de manual, mas de direção do Espírito. Você vai saber quando usar, como usar e onde usar. Porque há uma conexão direta entre sua obediência e os frutos que estão para brotar. E quando você começar a colher, vai se lembrar de cada semente plantada em meio à dor, cada oração feita em silêncio, cada noite em que só o céu sabia o que você estava enfrentando. Prepare-se, porque os resultados não serão pequenos. O que está vindo carrega a proporção do seu processo. Você foi forjado em longas batalhas. Suportou desertos internos que ninguém entendeu. E por isso, a medida da sua colheita será surpreendente. O milagre financeiro não será apenas o pagamento de uma dívida ou uma ajuda pontual. Será estrutura. Será base sólida. Deus vai mudar não só o que você tem, mas a forma como você administra, como você investe, como você compartilha. Porque a prosperidade que Ele está liberando sobre sua vida vem com propósito, vem com missão, vem com responsabilidade espiritual. Você não será mais aquele que precisa pedir, será aquele que poderá abençoar. Sua história está sendo virada de cabeça para cima e de dentro para fora. E nessa virada, tudo o que estava escondido será revelado. Tudo o que estava travado será solto, e tudo o que estava perdido será restaurado. Não haverá mais confusão, não haverá mais atrasos. A clareza será seu novo ambiente, a sabedoria será sua nova vestimenta, e a ousadia será sua linguagem natural. Porque quem é levantado pelo céu não caminha mais pela terra com medo, caminha com confiança, com propósito. Escreva caminho com confiança. Você foi chamado para edificar algo que resista ao tempo. Sua vida não será marcada por altos e baixos sem sentido, mas por um avanço constante,
mesmo quando os ventos forem contrários. Você vai aprender a manter a paz mesmo na pressão. Vai descobrir força em dias que pareceriam impossíveis. Vai olhar para trás e se surpreender com a sua própria resistência. Porque o que está em você não veio da força dos seus braços, veio da presença de Deus. E essa presença não vai mais se apagar. Ela vai te acompanhar nas conversas, nas decisões, nos negócios, nas noites difíceis e principalmente nos dias de conquista, quando o orgulho poderia tentar se infiltrar. A presença te manterá no lugar certo, com o coração limpo, com os olhos no céu. Essa jornada não será solitária. Deus está levantando alianças verdadeiras para caminhar com você. Pessoas que não competem, mas completam. Gente que compartilha, que honra, que soma. Prepare seu coração para vínculos novos, conexões que vão acelerar processos, amizades que vão te lembrar das promessas quando você esquecer. Porque o céu não quer que você apenas alcance, quer que você permaneça. E a permanência exige alicerces fortes. Esses alicerces estão sendo cavados agora, enquanto você decide confiar de novo. Enquanto você permite que Deus reconstrua por dentro aquilo que o tempo tentou destruir. O que está prestes a florescer em sua vida será referência para muitos. A gente vai olhar e perguntar, como isso aconteceu? E você terá uma única resposta. Foi o toque do céu. Foi a segunda vez que ele me chamou e eu respondi. Essa resposta será carregada de unção. Sua voz será diferente. Seu olhar será firme, porque a glória não será sua, mas a manifestação do que Deus pode fazer com alguém que decide obedecer. E essa obediência vai te sustentar. Ela será o caminho mais curto entre a promessa e a realização. Não negocie sua obediência por conforto. Não troque sua fé por segurança aparente. O que Deus tem é maior, mais estável, mais duradouro. Essa estabilidade que está vindo será diferente de tudo que você já viveu. Não será apenas financeira, mas emocional, espiritual, relacional. Um alinhamento profundo está acontecendo. E à medida que você caminha nessa direção, o que antes parecia fragmentado começa a se unir. É como se peças soltas finalmente se encaixassem. Como se aquele vazio que te acompanhava, mesmo nos dias de alegria, começasse a ser preenchido. Não com coisas, mas com propósito. Porque quando você entende que está no lugar certo, na hora certa, com o chamado certo, tudo muda. Até o silêncio se torna resposta. Até a espera se torna preparação. Até o tempo perdido começa a ser resgatado. E isso é real. Deus está resgatando o tempo, está recuperando o que foi tirado, desperdiçado, ignorado. Está te entregando oportunidades com cara de recomeço, mas com resultados de quem já está avançado. O que outros levaram anos para alcançar, você vai viver em meses, porque a graça te acelera, a graça te posiciona, a graça te empurra. E agora que você foi chamado pela segunda vez, nada será como antes. Você não será mais empurrado pelo medo, mas conduzido pela fé. Não será mais vítima do passado, mas protagonista do futuro. Não será mais espectador de promessas alheias, mas testemunha viva de que Deus cumpre o que diz. E cumpre de forma abundante, perfeita e surpreendente. Você já percebeu como o ambiente ao seu redor começou a mudar sem que você precisasse forçar nada? Há momentos em que o céu opera de forma tão precisa, tão silenciosa, que só conseguimos entender quando os frutos começam a nascer. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. O terreno foi limpo. As sementes foram regadas com lágrimas. E agora, pela ordem divina, a estação da colheita começa a se manifestar com força. Não é uma colheita comum, é resposta de promessas antigas, de orações que você até já esqueceu, de votos que foram feitos no secreto, quando tudo o que você tinha era fé e coragem para continuar mesmo sem ver sinal nenhum. A atmosfera da sua vida está impregnada da glória de Deus. Por onde você passar, haverá diferença.
Não porque você aprendeu fórmulas ou decorou discursos, mas porque a presença dele vai com você. E quando essa presença está presente, o que era impossível se torna realidade. Portas que jamais se moveram agora se abrirão como se estivessem esperando por você. Lugares que antes te rejeitaram vão te chamar de volta, não por pena, mas porque agora você carrega o que eles precisam. O favor te acompanha como sombra. O milagre financeiro não será mais apenas uma expectativa, mas uma evidência. A partir de hoje, os céus não apenas falam com você, eles te respondem com sinais visíveis. Escreva: estou cercado de favor. E é nesse tempo que você vai precisar manter o coração alinhado. Porque as bênçãos vêm, mas o orgulho pode tentar entrar pela mesma porta. E você já passou por desertos demais para permitir que algo tão pequeno roube o que foi conquistado com tanto esforço espiritual. Por isso, Deus vai te ensinar a administrar, a discernir, a dizer sim e também a dizer não. Nem toda oportunidade será para você. Algumas virão apenas como teste, para provar se o seu foco está na promessa ou no palco. E você vai passar por esse teste com sabedoria, porque agora você sabe quem é, sabe de onde veio e, mais importante, sabe para onde está indo. Nada mais te distrai como antes. Prepare-se, porque os recursos que vão chegar não serão apenas para pagar contas ou aliviar pressões. Deus está colocando em suas mãos estrutura para construir. É hora de deixar de lado a mentalidade de sobrevivência e começar a pensar como quem foi chamado para estabelecer. Não é mais sobre apenas sair do aperto, é sobre preparar o terreno para outros também viverem o milagre. Você será referência de recomeço. Gente que já perdeu tudo vai olhar para você e entender que ainda dá tempo, que ainda existe chance. Que Deus não feche o livro só porque uma página foi manchada. Você é a prova viva de que Ele reescreve histórias com tinta de graça e papel de propósito. Você vai perceber que algumas pessoas que não te valorizaram no passado tentarão se reaproximar. Algumas por arrependimento, outras por interesse. Mas não tema. Deus vai te dar discernimento para lidar com cada uma delas. Você não vai se vingar, não vai pagar na mesma moeda, porque quem foi curado no Espírito não precisa provar nada a ninguém. O seu crescimento será silencioso, mas o resultado será estrondoso. Vai chamar atenção, vai gerar perguntas. E quando te perguntarem como isso aconteceu, você vai apontar para o céu e dizer: foi Ele. Ele me chamou de novo, e desta vez eu respondi com tudo. Escreva: Deus está comigo sempre. O ambiente onde você mora sentirá a diferença. As palavras que saem da sua boca começarão a gerar vida. Você vai orar com autoridade, declarar com fé e profetizar com convicção. A insegurança está sendo arrancada da raiz. A timidez espiritual está sendo substituída por ousadia. Você não vai mais esperar que alguém te motive. Você será o motivador. Vai levantar quem está caído, vai empurrar quem está parado, vai sacudir quem está preso. E tudo isso sem esforço humano, porque o Espírito Santo vai te conduzir. Ele está te moldando como um instrumento de impacto, não apenas para ser abençoado, mas para ser bênção por onde passar. A sabedoria que você precisa para administrar esse novo tempo está sendo derramada agora. Vai notar que, de repente, ideias virão com clareza, decisões serão tomadas sem confusão, caminhos surgirão diante dos seus olhos como se fossem desenhados por mãos invisíveis. E serão mesmo, porque os anjos estão agindo, estão limpando o caminho, removendo os espinhos, preparando o trajeto. E você vai caminhar com uma leveza que nunca experimentou. Até seu corpo físico sentirá a diferença. O peso emocional está sendo removido, o estresse espiritual está sendo desfeito e a ansiedade está sendo substituída por fé ativa, fé que anda, fé que realiza.
E tudo isso está acontecendo não porque você forçou, mas porque você creu. Porque mesmo quando nada fazia sentido, você continuou acreditando que Deus podia. Mesmo quando as contas apertavam, quando o medo batia, quando as promessas pareciam distantes, você não abriu mão da esperança. Essa perseverança agora está sendo honrada. Porque o céu honra quem permanece, quem resiste, quem confia. Você foi fiel com pouco e agora será colocado sobre muito. Mas esse muito não se refere apenas a bens, se refere a influência, autoridade, voz, direção. Você será ouvido, será procurado, será consultado, porque o céu depositou em você uma porção que não pode ser ignorada. Tudo isso está acontecendo em camadas. A cada dia, uma nova peça se encaixa. A cada passo, algo se revela. E quanto mais você avança, mais os céus se abrem. Vai chegar um momento em que você perceberá que a presença de Deus não apenas te visita, ela habita em você. E essa habitação muda tudo. Ela transforma sua casa, suas conversas, suas escolhas. Você não precisará se esforçar para parecer espiritual, porque será natural. A glória se manifestará até nos seus silêncios. Haverá dias em que sua simples presença trará consolo para corações quebrados. E tudo isso porque você respondeu ao chamado. Porque você não ignorou a segunda voz que te chamou pelo nome. Você ainda vai se emocionar ao lembrar de onde saiu. Vai olhar fotos antigas, lembrar de lugares que doeram, de momentos em que quase desistiu. E tudo isso será testemunho. Você vai usar sua própria história como ferramenta de cura para outros. Vai transformar dor em sabedoria. Vai transformar perdas em caminhos. Deus está fazendo de você uma ponte entre o desespero e a esperança, entre a escassez e a abundância, entre o fim e o recomeço. E quem passar por você vai sentir que é possível recomeçar, porque você mesmo recomeçou. A sua história agora está carregada de propósito. Cada detalhe está sendo usado, até aquilo que parecia insignificante. O céu não desperdiça nada. Tudo se transforma em aprendizado, em força, em combustível para o avanço. E você vai avançar, não com pressa, mas com consistência. Não com barulho, mas com presença. Não para impressionar, mas para cumprir. E esse cumprimento será visível, constante e fiel. Porque quando Deus chama pela segunda vez, Ele não volta atrás. Ele acompanha, Ele garante, Ele sustenta. E agora Ele está sustentando você para viver o maior tempo de realização da sua vida. Você chegou até aqui porque algo dentro de você decidiu não se calar diante da dor. Decidiu não morrer no deserto, mesmo quando tudo à sua volta parecia gritar fim. Você permaneceu, mesmo sem entender. Confiou, mesmo sem garantias. E essa fé silenciosa que ninguém viu, que ninguém aplaudiu, é agora celebrada pelo céu. Existe uma festa acontecendo no mundo espiritual, porque um coração fiel foi reconhecido e Deus está pronto para honrar cada passo que você deu no escuro. Ele não apenas observou sua jornada, ele acompanhou cada detalhe e agora decidiu intervir de maneira pública, visível, gloriosa. Há um decreto de liberação sobre sua vida. E esse decreto não pode ser revogado por vozes contrárias, por inveja, por palavras de maldição, nem por erros antigos. Quando Deus decide liberar, nada nem ninguém consegue impedir. E ele decidiu. O tempo chegou, a ordem foi dada, e o milagre que você carregava em silêncio agora vai se manifestar aos olhos de todos, e será tão marcante que os que duvidaram serão os primeiros a testemunhar. Não para sua exaltação, mas para que todos vejam o poder de um Deus que transforma destinos, mesmo quando tudo parecia perdido. Escreva, Deus já decretou. Você vai começar a perceber uma aceleração incomum. Projetos parados vão começar a se movimentar. Ideias que estavam engavetadas serão revisitadas com uma clareza que você nunca teve antes.
Pessoas certas começarão a surgir sem explicação lógica. Recursos que pareciam inalcançáveis começarão a se alinhar com o seu propósito. Isso não é sorte, não é coincidência, é ativação, é resposta, é cumprimento. Deus está costurando detalhes invisíveis para que no tempo certo tudo se encaixe de maneira perfeita. E esse tempo já começou. O que parecia longe agora se aproxima. O que parecia impossível agora se torna real. Você vai olhar para o passado e entender que nada foi desperdiçado, nem mesmo os momentos mais difíceis. Cada noite mal dormida, cada lágrima derramada, cada porta que se fechou, tudo isso foi parte de uma construção profunda onde Deus te ensinou a depender dele e não das circunstâncias. E é por isso que você vai permanecer de pé quando a bênção chegar. Porque agora você está fundamentado. Você aprendeu a ouvir a voz certa, a discernir o momento certo e a confiar no tempo certo. E tudo isso faz de você alguém pronto para administrar o que vem. Deus não entrega algo grande a quem tem coração instável, mas o seu coração foi curado, moldado, estabilizado. Agora você está pronto. Existe uma proteção divina envolvendo cada detalhe da sua caminhada. O que antes te ameaçava já não tem mais poder. As setas lançadas não atingem mais, as palavras contrárias caem por terra. Você entrou em uma dimensão onde o cuidado de Deus é palpável, onde o favor dele vai à sua frente como escudo, onde a sabedoria do alto te guia como um farol em meio à escuridão. E você vai notar que tudo ao seu redor começa a responder ao que está acontecendo dentro de você. O caos vai se dissipando, as pressões perdem a força, e o que antes parecia fora de controle, agora se organiza com fluidez. Escreva: estou protegido por Deus. Sua mente será restaurada. Pensamentos que antes te aprisionavam vão desaparecer. Aquela voz que dizia que você não era capaz vai se calar. A insegurança que te impedia de agir será substituída por confiança. Você vai começar a tomar decisões com mais convicção, a agir com mais clareza, a sonhar com mais coragem, porque Deus está renovando sua maneira de pensar, está limpando as marcas que o passado deixou, está reescrevendo suas percepções. Você não será mais refém das lembranças, não será mais prisioneiro das comparações. Você é único, sua jornada é única, e o que Deus tem para você não se parece com nada do que os outros vivem. Esse é o momento de romper com os limites que você mesmo criou. Chega de se diminuir, de se esconder, de adiar. O céu está empurrando você para fora da zona de conforto, porque grandes coisas não nascem na comodidade. Elas nascem quando você dá um passo em fé, mesmo sem ter todas as respostas. E você está sendo chamado para isso, para caminhar sobre águas, para fazer o que nunca fez, para ir onde nunca foi. O risco não está em tentar e falhar. O risco está em ficar parado e perder o que Deus já preparou. Você não está sendo lançado no escuro. Está sendo guiado pela mão de quem vê além, de quem já conhece o final da história. Deus vai te surpreender em áreas que você já havia desistido. Vai trazer de volta planos que você engavetou por achar que o tempo passou. Vai reacender paixões que estavam apagadas. Vai ressuscitar promessas que pareciam enterradas. Ele vai te mostrar que o que é dele nunca morre, apenas espera o tempo certo para florescer. E esse florescer será visível, abundante, restaurador. Você vai viver dias em que não saberá se chora ou se agradece em silêncio, porque o nível de favor será tão grande que até você vai se perguntar: Deus, por que comigo? E Ele vai te responder: porque você não desistiu quando tudo dizia para parar. Sua voz vai ganhar força. O que você carrega será necessário para outros. Gente que está à beira do colapso será restaurada só por ouvir você contar o que viveu. Você será cura para dores que já te fizeram sangrar. Será direção para quem está perdido. E tudo isso sem precisar forçar nada. A unção te precederá. A graça te acompanhará.
A autoridade virá naturalmente, porque o que é verdadeiro não precisa ser provado. Se manifesta, e você vai manifestar. Vai refletir a glória de Deus com sua vida, com seus negócios, com suas escolhas, com sua generosidade. Gente vai ver Jesus em você. E isso vai quebrar resistências, abrir corações, salvar famílias. Não se espante se portas forem fechadas nesse processo. Às vezes Deus fecha para proteger, às vezes Ele impede para preservar. E quando você aprender a confiar até nos nãos dele, você estará pronto para qualquer coisa. Porque maturidade não é receber tudo o que se quer, mas confiar que o que se recebe é exatamente o que se precisa. E você está amadurecendo, está crescendo, está florescendo. Sua raiz está profunda, sua fé está firme, e por isso o que vai nascer dessa estação será permanente, nada temporário, nada superficial. Vai ser sólido, duradouro, incontestável. O tempo de instabilidade acabou. A temporada de dúvidas chegou ao fim. Você foi chamado 2 vezes porque sua história precisava de um novo capítulo. E este capítulo não será escrito com dores antigas, mas com promessas renovadas, com palavras vivas, com direcionamento claro. Você viverá o que nunca imaginou. Por gentileza, não saia do vídeo agora. Quero te convidar mais uma vez a apoiar o nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos espalhar ainda mais a mensagem de Deus. Seja um instrumento de bênção e receba ainda mais em troca. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a contribuição que o Senhor colocar em seu coração. Está bem? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.